Quando você ouve essa música, você se lembra do quê? Você sabia que em 18 de abril de 1882 nascia o escritor Monteiro Lobato? Foi criado em fazendas e teve a infância recheada de brincadeiras típicas do ambiente rural. Com a morte dos pais, passou a morar com o avô na fazenda Buquira, em Tremembé, onde tem à disposição uma farta biblioteca para leitura, atividade que sempre encantou. Na juventude, estudou na capital paulista e absorveu muito do conhecimento humano e artístico do início do século XX. Considerado o pai da literatura infantil brasileira, Monteiro Lobato escreveu para todos os públicos, mas sua projeção nacional foi quando seu clássico Sítio do Pica-Pau Amarelo foi adaptado para a televisão. E em homenagem ao seu nascimento, a Lei 10.402 de 2002 instituiu 18 de abril como o Dia Nacional do Livro Infantil. E para comemorar esse dia e homenagear o público infantil da TV direta, vamos relembrar o escritor arceburguense João Batista Cilli, que fez uma trilogia infantil contando a história de Roquito. Um dos livros, chamado As Viagens de Roquito, lançado em 2011, o menino passeia por lugares de nossa cidade e região. E olha o motivo que me trouxe a Arceburgo. Estou aqui no Instituto Histórico, sentada a uma mesa que foi do nosso bisavô, meu e do meu irmão que está aqui do meu lado. Eu já falei até do livro dele, olha, ele vai lançar 3 livrinhos, eu não podia deixar. Já entrevistei a ilustradora, que é a Semíramis Paterno, muita gente gostou da entrevista que eu fiz com ela lá em Ribeirão Preto, e meu irmão fez questão de vir aqui. Você tem um amor por Arceburgo, né, Lógico, Jorge? ainda mais que você falou, essa mesa aqui da nossa bisavó, a gente está com um quadro atrás, que é de uma associação que foi fundada pelo nosso bisavô, Italiana. Né, que é a Società Italiana Molto Soccorso. E aqui é um instituto histórico, né? Aqui respira uma coisa da história nossa, né? Exatamente. Por falar em história, que história é essa de você escrever historinha? Então, no aniversário do meu pai, João Batista, do ano passado, ele fez 75 anos, em julho de 2010, e ele vê que aquela filosofia popular de novo, né? Todo homem tem que plantar uma árvore, ter filho e escrever um livro. Bom, ele teve 8 filhos, plantou várias árvores que a gente vê nas nossas bananeiras lá no quintal de casa, outras árvores que ele já plantou, e um livro. Então ele conta sempre que escreveu as Fugas de Roquito, que era o irmão dele. Que conta a história de quando ele era adolescente e o irmão dele, o Roquito, pegava uma bicicleta, ia até a estação Canoas de trem, e viajava de trem geralmente para São Paulo para visitar os parentes, mas não avisava a mãe e o pai, então ele interpretava isso na época como uma fuga, né? E ele escreveu essas fugas de Roquito, mas nós nunca vimos esse livro e ele disse que perdeu o livro. E no outro dia eu acordei com o Roquito na minha cabeça, que não é o Roquito meu tio, mas é um garoto que vive num distrito imaginário aqui perto de Arceburgo, que é o distrito de outra dimensão. E ele conta a história da região, ele vive na região, seus pais moram aqui perto de Arceburgo. Agora, mas por que 3 livrinhos? Primeiro você qual o primeiro? Qual foi o primeiro? Então, o primeiro foi Os Sonhos de Roquito, né? O Sonhos de Roquito vai traçando o caráter do Roquito, né? Porque ele tem ali nessa historinha alguns episódios de bullying que ele é vítima e também pratica, né? Porque ele é feinho, como que ele é? Não, porque o bullying, na verdade, não surge sempre de uma característica física, né? Ele, às vezes, é gratuito. Às vezes, do jeito. A perversidade também existe na criança e na adolescência. A gente tem que trabalhar com isso, né? Não achar que são meninos puros, que são seres humanos, que sofrem influências do meio ambiente. A todo momento, eles veem a gente sendo perverso, às vezes, e eles imitam. E aí o bullying, na verdade, não é só porque a pessoa tem uma característica diferente da normalidade. É do grupo mesmo. Do grupo. E aí ele sofre, na historinha, ele sofre um bullying e para se safar do bullying ele adere ao bullying. E no final da história ele tem as suas conclusões, né? Forma o seu caráter. Bom, aí dos Sonhos de Roquito você fez a Aí eu fiz As Viagens de Roquito, mas aí, na verdade, os 3 livros nasceram, as 3 histórias nasceram no mesmo dia, vamos dizer assim. E As Viagens foi uma vontade que eu tenho
nesse mundo globalizado, contar a história dos locais onde a gente viveu e vive, né? E existe uma conexão que eu acabei fazendo, observando, na verdade, entre Arceburgo, a cidade onde eu sempre vivi, e Jardinópolis, onde eu vivo, né? Entre Arceburgo e Jardinópolis, a ponte de Cajuru, eu fazia o caminho indo por Cajuru, Serrana, Ribeirão Preto, e a ponte de Cajuru caiu. E foi pela ponte de Cajuru ter caído que surgiu a história da viagem de Roquito. Porque aí eu tive que fazer o caminho por Altinópolis. Aí você conheceu lá. E aí eu passei em Mococa, tem o Bruno Jorge. Eu passei em Altinópolis e eu fui ver o Jardim de Esculturas do Bassano Vacarinho. Depois vem Batatais, onde tem a igreja, onde tem os quadros do Cândido Portinari. E tem a casa de Portinari, que fica em Brodowski, e aí eu chego em Jardinópolis. Então estava já ali um motivo de eu fazer uma viagem com o Roquito com essas cidades, né, no meio, e falar um pouco disso, que a viagem, na verdade, não precisa ser uma viagem, essa viagem de consumo, essas viagens padrão, precisa ter uma praia ou precisa ser um parque. As viagens a gente faz no nosso local mesmo, né? Às vezes a gente viaja para a Europa e a gente não conhece o nosso bairro, né? E a gente descobre um artista na esquina que a gente não sabia. Que é o que a gente está fazendo hoje. Exatamente. Aqui, né? Hoje eu já descobri um artista que não conhecia, que é o Zé Paulino. Fiquei encantado com o trabalho dele, né? E deve ter vários aqui em Arceburgo que a gente não conhece. E a gente tem que começar a fazer mais dessas viagens dentro do nosso próprio local. Agora, John, eu chamo de John. John, você é formação de direito, você é juiz. Como que você lida com isso? Porque o juiz tem que ser uma coisa mais prática, mais, né, e tomar decisões. Aí você tem essa coisa romântica. Esse dia eu estava mexendo nos meus papéis, encontrei velhos poemas que você escrevia quando você era adolescente. Isso é verdade. Isso sempre teve em você, no teu coração? Como que você lida com esses dois lados? Então, uma coisa que eu gostaria de dar um recado para a minha geração ou para todas as outras pessoas é que o livro, na verdade, também nasce na coragem de se expor. Você está Então, eu estou me expondo, lógico, porque, na verdade, eu não sou escritor não nasci escritor e também a minha profissão não é essa. Eu acho que as pessoas têm que se expor mais, porque a gente aprende com a exposição dos outros, né? A gente começa a se identificar com os outros, a alteridade, né? A gente começa a respeitar as outras pessoas a partir do momento que a gente vê as mesmas fraquezas nela, as qualidades, e escrevendo a gente se expõe. Então, os livros do Roquito, acima de tudo, é uma exposição que eu quero fazer cada vez mais. Inclusive, quem quiser conhecer melhor o personagem Roquito... Tem um blog, né? Tem um blog que o Roquito, que está escrevendo o diário dele, começou ontem, no primeiro dia da primeira primavera do diário dele, www.odiarioderoquito.blogspot.com, e lá todo dia ele vai contar o que está acontecendo com ele. A postagem vai ser a partir das 8 horas da noite, mais ou menos. Agora, você sabe que a exposição nos coloca diante de várias críticas. Está preparado? Lógico. Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu achei que eu podia ser músico. E eu sou um péssimo músico. Realmente, eu tentei tocar e eu não consigo. E a gente tinha um conjunto aqui, se chama Capuz de Vento. E a gente fez uma música que chama Festa no Butantã. Que as únicas pessoas que gostavam de ouvir, que agora nem gostam mais, eram os meus sobrinhos, a Marina e a sua filha, né? O Binzinho, o João Pedro, filhos da Maria Alzira, eles que gostavam de ouvir. Ninguém mais suportava, porque eu gostava de cantar para todo mundo. Agora, para quem que é esse livro? Qual a faixa etária? Então, eu digo até na apresentação dos meus livros que é um livro para ler em família, né? Que nasceu disso também, né? Eu às vezes, para fazer meu filho dormir, que ele tem 8 anos, João Luiz, eu leio história para ele, né? A minha esposa faz isso também, tantos outros pais fazem. E, na verdade, nessa leitura, o pai também aproveita. Né? E muito bacana as ilustrações, lindas, né? Quando eu entrevistei a Semíris, eu não imaginei que fosse ficar assim. A Semíris foi um encontro mágico também. Na verdade, eu fui à livraria para ler, onde vai ser lançado o livro dia 8 de outubro. No Shopping Ribeirão. E todo mundo está convidado? Todo mundo está convidado. Dia 8 de outubro, no Shopping para ler, no shopping, na livraria para ler, que hora? A partir das 16 horas, né? Toda a renda do livro, não são só meus direitos autorais, toda a renda do livro vai para a PAI, a não ser o custo de distribuição para alguma livraria que vai fazer também. Certo. Mas quem vai estar vendendo esse livro também é no site da editora Coruja e o Rotary de Jardinópolis. Então toda a renda do livro vai para a PAI, porque a PAI está empenhada em fazer um centro de reabilitação em Jardinópolis, que já está em construção e que vai servir não só para as pessoas da PAI, mas para a comunidade toda. E o Rotary está ajudando nisso aí.
Johnny, você pôs essa camiseta propositadamente? Então, eu tô olhando pra você e falou da história dos italianos, mas nós temos um lado árabe. Eu, principalmente, tenho o meu nariz árabe, né? E aí tô vendo você com a camiseta da nossa... Então, eu tô aqui lá ao fundo com o cartaz da Società Italiana e eu vim com a camisa da bandeira do Líbano. Que, na verdade, os pais da minha mãe vieram do Líbano, né? E os ascendentes do meu pai vieram da Itália. E aí deu essa coisa maravilhosa, que é meu afilhado, além de tudo. Obrigada. Então, dia 8 de outubro, quem quiser ir para Ribeirão está convidadíssimo para o lançamento dos 3 livros do Dúvidas de Roquito, Sonhos de Roquito. Os Sonhos de Roquito, As Viagens de Roquito e As Dúvidas de Roquito. E eu convido a todos, novamente, a ver o Diário de Roquito, que está no blog. No blog. João Cili. É isso, gente. Olha, sem palavras.